Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara. Bom, eu vou chamar o Zé Roberto, que já está ali de prontidão há algum tempo, Lucas. Talvez fosse o caso de você já convidar o João Henrique Silvestre para estar aqui com a gente, acompanhar o que o Zé vai relatar lá da pista de atletismo. O João Henrique até sinalizou que gostaria da companhia do Cássio Mascarenhas, né? Mas talvez seja importante, como eu não posso deixar o Zé esperando lá muito mais tempo, que o João já acompanhasse aqui, depois ambos terão a oportunidade de rebater o que está sendo dito, né? Eu vou chamar o Zé Roberto, então, que está lá com um atleta, porque nós abrimos o programa falando daquele desabafo que o atleta fez nas suas redes sociais. Viu, João? Eu gostaria até que vocês acompanhassem, porque o Zé está lá com o atleta, né, que fez todo o apontamento, e eu gostaria até que, claro que a gente está aguardando ainda o Cássio, mas que você já acompanhasse o que será dito aqui pelo atleta lá com o Zé Roberto, direto da pista de atletismo. Pois não, Zé Roberto, com você. Estamos aqui nesse espaço muito bacana aqui de esporte de Araraquara, na pista de atletismo. Está tendo jogos escolares aqui, então a movimentação está intensa. Muito bacana acompanhar isso, porque o esporte é muito legal para quem gosta, para quem acompanha de perto, e tem também a questão da saúde, né? Mas o assunto aqui é sério. Estou com o Gabriel Carvalho, atleta do salto com vara, aqui da cidade de Araraquara, também com o seu Valdemir, ele que é pai e treinador também do Gabriel. A principal reclamação, vocês já sabem, logo no começo do programa a gente abordou, falta de estrutura para treinamentos, principalmente aí para um atleta de ponta, né? Aquele colchão onde você, depois você realiza o salto, você tem a queda, realmente totalmente improvisado, né? E tá até aqui depois, ó, o colchão, ver se a gente consegue mostrar, uma situação feia de ver. São colchões aí que, de acordo com o Gabriel, ele vai poder explicar melhor pra gente, praticamente achado no lixo, né? Colchão que as pessoas descartam. O pai dele fazia essa varredura aí na cidade para ter o mínimo de estrutura, então, para o Gabriel treinar. Primeiro, Gabriel, gostaria que você falasse um pouco da sua história. Você tem... Há quanto tempo você está no esporte aqui, de Araraquara, esse salto com vara, e está entre os melhores do Brasil aí na modalidade, né? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Então, praticamente eu cresci aqui nessa pista, desde a época que ela era carvão, antes da reforma, vindo treinar com o meu pai, que meu pai era atleta também da cidade, na prova de salto com vara. Eu iniciei a prova, o salto com vara, recentemente, fazem uns 3, 4 anos, mas eu era de salto em altura. Então, eu tô no atletismo, hoje eu tô com 27 anos, eu tô no atletismo desde os meus 15, 16 anos de idade. Mas eu, vim aqui para brincar bem antes. Então, já é bastante tempo já. E sempre com a falta de alguma coisa. Sempre com essa necessidade, nunca... poderia falar assim, a minha trajetória de treino sempre estava faltando alguma coisinha. Então você está, por exemplo, nessa modalidade há 3 anos, você estava dizendo aqui pra gente, né? Então você pegou a administração passada também, só pra gente deixar bem claro. Então desde que você não tinha esse colchão especializado, ou depois com essa nova gestão a coisa piorou nos últimos anos? Qual que é a situação? Não, desde a época do meu pai, como ele tinha comentado, ele tem os mesmos problemas praticamente. E a gente sempre teve a falta do material, principalmente do colchão. A gente tinha um colchão que era o colchão que foi descartado, que era o colchão que meu pai saltava, então ele já tinha mais de 20 anos e foi descartado, a gente não sabe para onde foi. E a gente sempre teve problema. Esse descarte foi recente? Foi em 2024. Na época eu tinha mudado de cidade e aí eu voltei para Araraquara. E aí no meu retorno foi quando inaugurou a pista. E esse colchão ele não voltou para a área do setor do salto com vara, ficou jogado lá embaixo perto do ginásio, e aí depois a gente não sabe ao certo para onde foi, na verdade, né? Tem algumas histórias que dizem que foi para outra modalidade, para eles fazerem uso de outra forma, picotar o colchão, não sei, e aí outros falam que foi descartado, né? Segundo a nota que a Funsport emitiu e a prefeitura. Quer dizer, o colchão antigo, ele estava velho, mas ele era específico da modalidade. Sem ele, ficou pior ainda, porque agora é um improviso total. Vem aqui, seu Valdemir, o senhor que está na modalidade há muito tempo, né? Quais os perigos aí que o atleta pode correr saltando e na hora da queda aí nesse colchão não é o ideal? Pode ter lesão? O que o senhor fala dessa questão aí? Bom dia. Então, o salto com vara, como eu comento com todo mundo, é uma prova muito complexa e muito perigosa.
Tanto que eu sempre recomendei para ele, para outros atletas que eu treino também, que nunca der uma prova que nunca pode ser treinada sozinha. Então tem que ter sempre um acompanhamento por conta de algum acidente. Isso aí eu falo por conta até um colchão oficial corre risco de qualquer forma. Só agora imagina numa situação com o colchão degradado desse jeito, entendeu? Eu fiquei sabendo que o colchão ideal, ele é muito caro, ele tem um valor muito alto, né? Então, provavelmente deve ser por isso aí que a secretaria depois vai se manifestar, não faz essa compra. A informação que eu obtive aí, que gera mais de 100 mil reais. Tem vocês tentaram alguma negociação com eles? Tipo, ó, se não der para comprar o ideal, fazer algum arranjo, vamos dizer assim, alguma alternativa. Vocês tentaram isso e nem isso foi conseguido com a secretaria? Então, a área de queda oficial do salto com vara, uma área de queda de competição a nível, vamos dizer, brasileiro, é em torno aí de 180 mil reais. Isso aí é inconveniente pra gente, a gente sabe disso. Eu sempre fui atleta, sempre tive no meio ali da secretaria, sei as condições da prefeitura e é inviável a gente ter uma área de queda dessa. Só que, assim como eu comentei com você, no início da gestão do Cássio, do João, eu tive lá batendo um papo com eles, tudo, para tentar viabilizar alguma forma para a gente estar reformando esses colchões. Dá para ser feito? Dá, tem vários preços, vários valores, fábricas de espuma que fazem os blocos mais baratos. Passei para eles, comentei com essa história que você está vendo aqui agora, ó, de colchão de casal, de solteiro, eu comentei até com o Cássio, ele vai lembrar disso, e eu falei, Cássio, o que você arrumar para mim, dá para a gente fazer uma área de queda. E aí ele comentou só dos colchões dos alojamentos dos jogos regionais, que eu não achava viável tirar de um para cobrir o outro, né? Porque ia ficar uma coisa aqui e as espumas é a mesma espuma que é trabalhada no colchão do salto com vara, só que eu precisaria de muitos colchões. Eu precisaria de 140 colchão. Então ele vai disponibilizar 140 colchão e aí a gente ia para jogos regionais, não ia ter onde dormir, entendeu? Então é uma coisa assim. E dá para ser feito de várias formas, vários valores, tem vários valores, não é assim aquele lá e acabou, é 200 mil, é 300 mil, não, é esse que eu estou falando para você. Tá certo. Outra coisa até perguntar pro Gabriel, né? Quando você foi para as redes sociais, e fez esse desabafo, alguma coisa nova que tenha acontecido te motivou a isso? Ou foi o acúmulo dessas tentativas que vocês estavam tendo de ter um retorno da Fundesport e não tem? Por que você resolveu se posicionar? Porque eu vou ser sincero aqui, viu, Luiz? Até o Cássio e o João estiverem ouvindo, eu já recebi vários relatos de atletas e de treinadores, só que eles não querem tornar público porque eles têm medo de represálias. É o que chega para mim. É de pelo menos 4 ou 5 modalidades esportivas que estão sentindo que estão desamparados aí nessa gestão. Só que o Gabriel fez diferente. Ele resolveu se expor, foi para as redes sociais, mostrou aí a coragem e fez esse desabafo. Por isso que eu gostaria de entender o que te levou a expor a situação. Realmente foi, eu enchi o copo, né, como eles dizem, então eu tô há menos de um mês para minha preparação do Troféu Brasil, que é a maior competição da América Latina, e eu não tenho onde treinar. Eu fiquei 3 semanas no Rio de Janeiro recentemente, voltei para cá, todo com dinheiro do meu bolso, gastei um dinheiro que eu não tinha, aí eu vou ter que voltar para o Rio de Janeiro agora, porque eu fui apadrinhado por um técnico de lá. E aí, entre essa semana e a outra, eu vou ter que voltar para lá para poder finalizar a preparação para o Troféu Brasil. Fui competir o Paulista na primeira divisão lá em São Paulo, no Centro Olímpico, e aí a gente vai para lá, a gente vai naquele ambiente que, tipo assim, vamos dizer, um ambiente tipo, próprio pro treinamento. E lá você tem 2 colchões em cada lado da pista, e o que mais me deixou revoltado foi que embaixo da arquibancada tinha um colchão do salto com vara, e até então eu não sabia para que finalidade era, e depois eu fiquei sabendo que aquele colchão seria doado para outra cidade, sendo que eles dizem que tem um contato direto com a Federação Paulista, só que já tinha sido conversado sobre o empréstimo de um colchão do Vara lá de Pirassununga
A gente sentou, conversou, inclusive eu tenho uma ótima relação com o Cássio, ele sempre me atende quando precisa, eu faço fisioterapia lá na Fundesport, então eu vou, converso com ele sempre me escuta, mas é aquela, sabe quando tipo assim, você percebe que a pessoa ela tem a boa vontade para ajudar, mas nunca sai daquilo, tipo assim, toda vez que eu vou lá eu converso, não, a gente vai ver, não, precisa ver, não, Bom, Zé, vamos resolver isso, só que tipo, não resolve, e tipo assim, eu não posso esperar. Eu precisava, tipo assim, como eu falei, eu tô há um mês da competição mais importante do ano e eu não tenho onde treinar, vou precisar viajar pro Rio de Janeiro para poder treinar. Então foi essa minha indignação, tipo, realmente eu fiquei de saco cheio. Mandei mensagem para as pessoas que eu precisaria mandar, não tive retorno ainda, sabe? Tipo assim, a única pessoa que tipo assim, que eu converso assim diariamente, que me responde na hora, porque eu converso com ele pessoalmente, é o Cássio. O João também, eu já tive conversas com eles, mas a minha indignação é essa. Eu sei da dificuldade da prefeitura, eu sei que tá uma bagunça essa nova gestão, eu sei de tudo, eu tô lá, eu vejo, a gente não pode ser hipócrita também de falar que não, porque eu quero, eu reconheço, tanto que eu dei a possibilidade para ele dos colchões. Falei, Cássio, me disponibiliza alguns colchões do regional, que a equipe usa pro regional, pra gente usar lá na pista. Bom, mas Zé, até agora ele tá falando, não, eu vou ver. Aí joga pra um, passa pra mim conversar com o outro, e agora o responsável que ele falou que é dos colchões, eu não tive retorno até agora. Então, tipo assim, aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e meu tempo pro Troféu Brasil vai ficando curto. Tá certo, Zé. Enfim, foi a bronca tá dada. A gente entendeu todo o contexto da denúncia, né? Que as imagens nos chocaram ontem quando ele publicou nas redes sociais e vieram à tona a história de que está recolhendo o colchão usado do lixo e tal, ou seja, não é uma condição de nenhum atleta, ainda que amador, tampouco profissional, né? Que está em competições de alto rendimento. Quando a gente vê o ginásio da pista, né, e veja o disparate, né? Modalidades acontecendo ali, treinamentos, o espaço está cheio, né? Gente lá em volta, até o barulho das pessoas, a gente fala, poxa vida, o esporte mobiliza, né? Um bom espaço esportivo mobiliza, é isso que as pessoas precisam, a comunidade precisa, para sair da violência, para sair das drogas, para se sentir com orgulho da sua cidade, do esporte que faz. A gente se emocionou tanto, né? Por exemplo, salto com vara é um esporte que a maioria das pessoas desconhece a técnica, mas pouca gente não se emocionou quando a gente viu o Thiago Braz vencer o francês nas Olimpíadas, acho que foi 2016, né? Foi muito bonito ver aquele resultado, né? Agora um resultado que é obtido a partir de investimento, de estrutura, de dedicação do profissional. E a gente tá vendo agora como que o futebol mobiliza as paixões da população, a representação. Esporte é fundamental, cultura, educação, esporte, investimento. Mas a gente se depara com realidades, né, orçamentárias. Eu quase caí da cadeira aqui, o João Henrique viu, quando, né, ele falou, um colchão desse 100 mil. O João disse, né, não é só isso não, é até mais, né? João Henrique Silvestre, Cássio Mascarenhas, 2 pessoas citadas até pelo atleta, estão aqui, Fundesport, Secretaria de Esporte, para a gente tentar entender a reclamação e se é possível uma solução, qual que é a realidade da Secretaria e do setor hoje. Não sei com quem eu converso, mas João Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham, ao mesão aqui constituído. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho sobre os nossos problemas e podendo colocar a nossa versão também, né? Mas a gente sempre tem se posicionado em relação às modalidades da Fundesport, né, com o mesmo profissionalismo, com a mesma coerência e sempre com o mesmo respeito a todos, indistintamente. E essa conduta ela vai continuar. Não tenha dúvida disso. Né? Hoje nós temos limitações sérias, né, em todos os aspectos, inclusive também dentro da área administrativa da Fundesport, pela demanda que nós temos hoje lá. Muitas pessoas desconhecem o volume de trabalho que o convênio Petrobras para execução do projeto do CT feminino demandam para a Fundesport, né? Porque isso é responsabilidade da Fundesport. E muitas pessoas também desconhecem, né, o volume de trabalho que nós temos em relação às modalidades e a própria logística que envolve essas modalidades. E dentro da nossa filosofia,
né, dentro daquilo que nós temos de concepção de esporte, todas as modalidades devem receber o apoio da Fundesporte. Inclusive algumas que não estão ainda elencadas atualmente e que a gente pretendia sim trazer para esse rol. Mas infelizmente, dadas as dificuldades financeiras, a gente não tem como fazer isso hoje. Agora, quando a gente especifica a questão dos colchões, e o Cássio vai poder falar muito melhor sobre isso, a gente observa pela própria narração do Gabriel, né, que esse problema dessa estrutura, ela já vem de longo tempo, né? Mesmo quando esse colchão estava lá, ele não estava em condição adequada para os treinamentos e para as competições e tudo mais. Qual que é a vida útil de um material como esse? 10 anos, mais ou menos. 10 anos? De 5 a 10 anos, né? Um colchão também residencial tem mais ou menos isso, né? Então deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Pois não, João, pode então, continuar. Especificamente, né? Em 2025 nós recebemos as demandas de material das comissões técnicas, que é assim que funciona, e o colchão não estava lá. Agora em 26... Não era uma demanda em 25. Não era uma demanda. Prioridade, e, assim, né? Prioritário. Apontada pelos técnicos. Prioritário, né? A mesma coisa agora nesse ano aqui. E é óbvio, né? Não era uma prioridade, até porque o valor dele é muito grande. E a carência de estrutura das modalidades dos atletas é grande. Né? Ela já vem assim há muito tempo. Né? Não foi um assunto trabalhado, até porque essa recomposição do estoque de materiais, ela não é rápida, ela não é lenta, ela tem que ser construída ano a ano. Nós estamos construindo agora os uniformes. Eu acredito que mais esse ano aqui, o próximo ano, a gente já tenha os uniformes da Fundesporte, todos normatizados, todos uniformizados, né? E em quantidade suficiente para atender as demandas dos nossos atletas. Agora é tudo adquirido com recursos da Fundesporte. No caso dos uniformes, a gente está tendo aí uma colaboração enorme da Lupo. Certo. Tá? Mas, sim, teria que ser adquirido pela Fundesporte. Né? Que hoje tem um orçamento anual de... Bom, o orçamento, 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões, o mesmo que nós consumimos em 2025. Frente o orçamento projetado, que era 8 milhões. Nós fizemos com 4. Para esse ano, 4 também. Nós até tínhamos uma necessidade maior, de 6 milhões, onde nós tínhamos inclusive incluído de equipamentos aproximadamente 600 mil reais. Né? Mas que também não continha o colchão, porque o levantamento não trouxe essa demanda. Tá? Agora, por que não apareceu no levantamento? Por que a necessidade do colchão não apareceu nesse relatório? Vocês já descobriram isso? Não, mas é uma questão até assim de bom senso. Né? Se nós tínhamos do orçamento desse ano de 26 destinados aproximadamente 500 mil reais para compra de material esportivo para todas as modalidades. Algumas modalidades já vinham aí de um histórico de falta de aquisição, né, de material de alguns anos. E isso é normal, né, no processo de gestão esportiva e municipal. Então nós precisávamos compensar essa defasagem grande. 500 mil reais para adquirir material para todas as modalidades. E aquilo, obviamente, de início, que fosse prioritário para a gente resolver pelo menos o problema para um ano. Alguns técnicos passaram uma relação que falou, olha, com isso aqui, com 2 anos não precisa mais se preocupar com a nossa modalidade. Nós temos, por exemplo, uma modalidade como o judô, que não tem tatame. O judô não funciona sem tatame. Tem um tatame lá de 25 anos. Então nós precisamos comprar 70 metros quadrados de um tatame do judô, custa 12 mil reais. Ele fica muito mais acessível do que um colchão de 150 mil. Então, quando os técnicos da modalidade de atletismo nos trouxeram as demandas, né, para resolver pelo menos o problema por um ano e meio, o colchão, obviamente, num crivo deles ali interno, obviamente, não era o momento para o colchão. Porque nós gastamos aí, nós estávamos com a previsão de gastar em torno de 10 a 20 mil com cada modalidade. Por modalidade. São 42, daí os 400 a 500 mil Mas se reais. o tatame de 12 mil funciona para 2 anos, o colchão de 120 funciona 10 vezes mais também do tempo. Na verdade, o tatame também tem uma durabilidade maior. Em torno de 5. O tatame do judô é em torno de 5 anos. Você tem um tatame lá que está há 20 anos, 25, ou seja, ele já não tem mais condição de uso adequada. Você precisa repor. Da mesma maneira que o colchão. Não é diferente.
né? Só que a relação de custo, em função daquilo que era o previsto para gasto, e o que atende em termos de atleta, obviamente, a partir daí você vai priorizando. Isso é uma pena. Agora, para entender só isso no todo, bom, mas a gestão então vai só ficar reclamando e arrumando desculpa que... Não pode, o papel do gestor não é esse, né? É uma realidade. O Gabriel conversou comigo, só que as coisas não tem como, nem sempre acontecem no tempo que nós queremos, ou no tempo que o atleta quer. E pode ter certeza que é óbvio que o tempo dele é o tempo nosso, né? Em termos de vontade. Mas a execução das coisas não é assim tão simples. Mas o Gabriel conversou comigo e tem realmente uma relação muito boa comigo. E nós não temos relação diferente com ninguém, né? Não há, obviamente, privilégios. Então, como é que nós vamos fazer para resolver o restante? Nós temos 3 anos ainda, né, de gestão. Para 27 estava previsto mais um investimento de 500 mil e para 28 mais um investimento de 500 mil. Nós resolveríamos os problemas em 3 anos. Esse ano nós não vamos conseguir comprar o que estava previsto. Não vai ter os 500 mil. Porque nós tivemos um corte, um contingenciamento no orçamento, que era de 4, caiu para 3 milhões e provavelmente vai cair para 2,5. Que contempla o custeio da pasta toda. Não contempla. Pagamento de bolsa, manutenção. Não contempla. Só de Bolsa Atleta são R$210 mil por mês. Então, para que tudo isso possa ser o bolão da Mega, da Quina de São João, começa a comprar o bolão, cara. Começa a comprar o bolão, porque mas nós temos que tomar atitudes, obviamente, né? Uma delas é a atração, a gente já conversou sobre isso aqui. Isso. É a atração investimento privado. Da iniciativa privada. Está chegando alguma coisa? Está chegando. Em que proporção, em que medida? Olha, nós temos tido, eu tenho sempre dito para o João, nós brincamos que todas as visitas que nós fazemos, nós temos uma boa receptividade. Alguns entrando, né, para nos auxiliar e para investir com serviços, outros com produtos e outros com espécie, né, com dinheiro, com patrocínio efetivo. Mas de todos os empresários que nós conversamos, 100% de alguma forma, por mais tímida que seja, aderiu ao projeto e entrou no projeto. Então nós estamos aí com um aproveitamento de 100%. Isso é bom, mas nem tudo isso significa um investimento direto, né, de um patrocínio. Agora, existe setor privado que é importante ser capitalizado e existe também as rubricas públicas. Isso. Por exemplo, a gente assistiu, né, e só vou contar isso para ilustrar, agora na Secretaria de Educação, uma perda de recurso porque não tinha quem acompanhasse o projeto. A Secretaria Fundesporte hoje tem gente para estar atenta aos editais do Ministério do Esporte, da Petrobras, das federações, das modalidades, para estar buscando recurso e às vezes até a doação de material esportivo? Sim. E esse é um dos papéis nossos, né, da Fundesporte, principalmente no que diz respeito à captação de recursos. Para isso você precisa elaborar projetos. Essa é uma das grandes frentes nossas. Nós temos agora, essa semana inclusive saiu, já liberou, o Ministério do Esporte liberou 2 projetos que nós tínhamos aprovados que foram encaminhados no ano passado. De uma nova clínica de fisioterapia, porque nós temos que, dentro do que nós temos projetado, nós vamos expandir o sistema esportivo. Ainda vem muito mais equipes e muito mais modalidades que nós vamos colocar. E, obviamente, você precisa de uma condição infraestrutural mínima para atender tudo isso. Nós hoje temos algo em torno de 1.300 a 1.400 atletas e a projeção é para 2.000 atletas. Então, você tem que melhorar a infraestrutura de equipamentos e também os recursos de atendimento a esses atletas. Então, nós temos um projeto aprovado, liberado essa semana para iniciar a captação de recursos privados, por meio da lei de incentivo fiscal. Até 2% do faturamento, do imposto de renda que a empresa tem que pagar. Para a criação de uma clínica de fisioterapia, a expansão da clínica e modernização, são R$750 mil que nós temos liberados para captação, integralmente. O nosso projeto foi aprovado na íntegra. E também para a criação de um centro de performance, um laboratório de performance e saúde humana, com equipamentos de ultra ponta, mais R$740 mil. Também foi aprovado na íntegra. Para captação de recursos. E aí tem aderência no setor privado quando vai para a captação? Vamos começar essa captação agora, porque nós tivemos a liberação e a publicação no Diário Oficial essa semana, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, né? Então, nós vamos começar essa captação. Fora isso, nós estamos elaborando mais uns outros projetos que vão ser encaminhados agora, até o final do mês de julho, agosto, que o prazo final é setembro.
para encaminhamento dos projetos para o Ministério do Esporte. Um envolve a expansão da academia, que aí nós precisamos ter uma academia com muito mais condições de recursos para poder treinar esses atletas de alto rendimento. E aquela que nós temos hoje vai passar para as categorias de formação. Aí nós temos 2 academias. Se eu juntar a nova academia, a nova clínica de fisioterapia e o centro, né, de performance e saúde humana, nós temos a melhor estrutura em termos de atendimento de saúde, né, e treinamento específico de força do interior do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Bom, mas e o restante, Cássio? Nós vamos entrar agora no Ministério com um outro projeto que é para aquisição de material esportivo para todas as modalidades, para encorpar os 500 mil que nós temos destinados em 27 e 28 de recurso público, de recurso próprio da E que estão ameaçados no contingenciamento. E que sempre tem essa ameaça. Né? Não tem mais ilusão, não. É só via Mega Sena mesmo. Só para completar, esse projeto que nós vamos encaminhar para o Ministério, que é para aprovação para o ano que vem, ele contempla em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de material esportivo para todas as modalidades. Obviamente que nesse vai ter espaço, né, financeiro para colocar o colchão. Para compra do colchão. Agora, se o colchão é uma carência, que outras modalidades têm carências gritantes? Todas as modalidades. Todas as modalidades. Bolas. O voleibol de praia, por exemplo, não tem bola para treinar, tem bola praticamente. Então nós temos que fazer umas ginásticas aí para conseguir o mínimo necessário. O judô, o tatame, né, a capoeira não tem um tatame. Então a gente estava aí nessa previsão. Então todas as modalidades. E boa parte delas, 50% ou mais, com demandas gritantes em termos de infraestrutura de treinamento. Nessa parte de materiais, apenas para a gente só ilustrar, uma das nossas também, dos nossos caminhos seria os jogos regionais, né? Que a gente apostou bastante, fez de tudo para trazer, mas infelizmente... Porque a realização do evento poderia atrair apoio do Estado. Não, ele faz esse apoio. Estrutura uma aporte. Ele libera a verba para você adquirir os materiais, e esses materiais ficam depois, né? Então a gente iria resolver boa parte dos problemas com os jogos regionais. Por isso o esforço enorme que a gente fez para tentar trazer. O colchão, mas talvez? Infelizmente. Não, o colchão não. Ele normalmente é alocado, né, para esses eventos, ou a própria secretaria disponibiliza para a cidade sede. Depois leva para as outras sedes. Mas em relação ao colchão especificamente, tem a questão dessa peça que a Federação Paulista se comprometeu em enviar para Araraquara. O pessoal da AFA, da academia, está aguardando lá o modelo novo, ou o novo equipamento que eles vão receber para depois transportar isso para cá. Pelo menos isso é o que ficou convencionado com a federação e com a própria academia. Então tem uma expectativa. Tem essa expectativa. Ainda temos essa expectativa. De solucionar Nós vamos tentar um novo contato com o Joel, presidente da Federação Paulista de Atletismo, para verificar se permanece essa predisposição da secretaria em enviar para cá e a data que isso pode ser feito. Então, é esse detalhe. E agora, a questão mais imediata é que, para poder sanear esse questionamento que o Gabriel levanta, sim, né, a gente tem a condição de disponibilizar, tem que olhar ainda para ver se a gente consegue disponibilizar esses colchões que hoje são usados pelos nossos atletas quando alojados, mas a gente vai ter que conversar seriamente, né, porque ainda é o nosso intuito de que todas as modalidades recebam o atendimento, ou o melhor atendimento possível dentro das nossas condições. Mas agora, falando aqui de uma maneira normativa, né, a minha preocupação vai ser a questão de segurança. Então daqui para frente realmente eu vou começar a analisar a questão de segurança em detrimento daquilo que é o nosso desejo. Que é continuar mobilizando todas as modalidades, todos os atletas, né, de uma maneira ou de outra. Isso significa que, se não houver segurança garantida, a prática será suspensa. Exatamente. Suspensa. O colchão velho, aquele que serviu durante muitos anos, que em 2024 foi recolhido, vocês sabem onde está? Não, a informação que nós recebemos de pessoas que trabalhavam lá na secretaria é que essa peça tinha sido primeiramente deslocado para dentro do ginásio da pista, né, em virtude da reforma que estava sendo feita ali na pista de atletismo, e depois houve, acho que um problema com umidade, com o teto lá do ginásio, trouxeram para o Gigantão, e do Gigantão ele foi descartado.
Foi descartado. Ele não existe mais. Essa é a informação que a gente tem, eu não posso assegurar porque eu não vi, não presenciei nada. Mas é a informação que a gente recebeu. E que teria acontecido isso mais ou menos meados aí de 2024. Agora, o descarte de uma peça valiosa como essa, ainda que velha, tem que estar documentada, né? Ou não é esse o praxe? Não tivemos nenhuma informação, não há nenhum Eu acho que ele não é inventariado. Não é inventariado. Bom, no nosso horário, infelizmente, não permite, mas o Zé tá chamando, né? E tem talvez alguma complementação ali direto da pista de atletismo. Eu abro para você uma última questão aqui, Zé. Pois não. Só para complementar, uma das falas do João Henrique, do Cássio, o Gabriel estava ouvindo aqui atentamente e ele queria fazer um complemento em relação à possibilidade dessa doação, vamos dizer assim, do colchão da AFA, da Academia Militar lá, né, de Pirassununga. Você acredita que, pelo que você ouviu deles falando, existe essa possibilidade? O que está faltando? Primeiramente, um bom dia, Cássio, bom dia, João. Deixar bem claro que o meu problema não é com vocês, a gente tem uma boa relação, graças a Deus. Tudo que eu posso conversar com vocês eu converso, inclusive eu quero ter uma conversa pessoalmente com vocês em relação a isso, mas só complementando a questão do colchão da AFA, a gente teve uma conversa, se eu não me engano, Cássio, na semana passada e eu disse que eu fui para Pirassununga treinar lá e o colchão novo já está lá. Então, eu sei, eu não vou, como eu disse no começo, eu não vou ser hipócrita e falar que eu sei, que eu não sei a situação que a equipe está vivendo, que a Araraquara está vivendo. Então, tipo, como eu disse, até mesmo no meu desabafo, que eu só quero, tipo, o que é justo para mim e o que é justo para a equipe, né? Perante a tudo que a gente vem empenhando. E essa questão do colchão, eu acredito que se a gente apertar um pouquinho, se esforçar um pouquinho mais em relação a isso, conversar com quem tem que conversar, com a CBAT, com a federação, eu acredito que essa doação vem, porque no Campeonato Paulista, o Joel fez um discurso lá que eles fizeram uma doação de um colchão, eu não sei de qual lugar, para a pista, através da comissão de atleta, para a pista inaugurada lá em Pindamonhangaba, da João do Pulo. Então, o colchão da AFA já está lá. Trocou o comando, a gente sabe que aí agora é uma questão mais burocrática do Exército, mas se a gente, tipo assim, for atrás, apertar um pouquinho, eu acredito que a gente não precisa nem gastar dinheiro, que vai ser uma doação, porque a boa vontade do treinador, dos treinadores, dos sargentos lá, eles têm. E não só da AFA, tem várias outras opções no Brasil, na CBAT, que possam estar também vendo essa nossa questão aí. Então fica aí, de repente uma força política aí pode resolver o problema, né? Traz o colchão da AFA de Pirassununga para cá. Vamos tentar esse contato novamente, Cássio, João? Na verdade, só lembrando, essa foi uma iniciativa da Federação Paulista de Atletismo pela parceria que vem sendo estabelecida da federação com a Fundesporte e com o município como um todo, em função do que é a pista, e segundo eles é a melhor pista de atletismo do interior do estado de São Paulo. Então essa iniciativa partiu da federação, do presidente da Federação Paulista, que é o Joel. Então isso já está acertado com ele. Ele vai trazer para Araraquara não só o colchão, mas inclusive uma caixa para colocação desse colchão com alarme, porque isso tem roubo. Isso foi ele mesmo quem disse. Porque o colchão é caro, é um equipamento necessário e ele fica exposto lá na pista de atletismo. Então, além da questão da deterioração, tem também o risco, obviamente, de furto. E aí o Joel falou, olha, eu vou trazer para vocês aqui, não é uma doação, é um empréstimo. Agora, se isso não acontecer, Cássio, objetivamente, quando que a Araraquara pode ter um orçamento para comprar? Nós vamos tentar junto à federação alguma outra possibilidade de doação de talvez um colchão em algum outro local que já esteja numa condição, né, de um uso já em início de uma deterioração, mas é melhor do que a condição que nós temos. Agora, esse colchão mesmo que vem da AFA é um colchão usado. A AFA está recebendo um colchão novo e vai repassar esse para a Federação Paulista de Atletismo, que vai deixar aqui em Araraquara. Bom, muito obrigado, Cássio Mascarenhas, João Henrique Silvestre, pelos esclarecimentos, né? Vocês sempre estão à disposição para rebater os assuntos e expor com transparência, né? É o que eu disse mesmo, é a quina de São João, não tem jeito para tentar resolver, porque tem uma limitação orçamentária, e aí tem que captar no setor privado, captar no setor público e buscar todo o apoio possível. Obrigado pelos esclarecimentos. Nós aqui agradecemos, o nosso intuito realmente é daqui para frente, né? É a realidade. A gente sempre mostrou a realidade e vai continuar mostrando a realidade, que é o que nós temos, e nós precisamos sim convergir forças, convergir energia para poder dar todo o suporte, ou pelo menos o suporte mínimo necessário para que todas as equipes, todos os atletas possam participar das competições dos campeonatos.
Obrigado, Cássio. Obrigado pela oportunidade e vamos trabalhar, porque a situação nossa é bastante difícil. Temos que trabalhar, temos que ter criatividade do ponto de vista de gestão e trazer a iniciativa privada cada vez mais. Obrigado pela oportunidade. Jornal da EP, EPFM.